eles entrevistavam o juiz que ia fazer o jogo. E eu sempre defendi árbitro de fora, como capitão do Internacional. Porque o cara desce no aeroporto de manhã e vai embora de noite, ele não entra naquela pilha. O árbitro que ia apitar o jogo no Grenal, de manhã já estava na 0 hora, já lá, com o Rei do Povo, na rádio. É difícil o cara absorver isso, né? E depois vai para um jogo com com a família pressionado, talvez o filho no colégio. Então vem o cara de fora, entra aqui, apita e vai embora. Também acho que sempre defende isso. Nada contra os árbitros locais, mas eu acho que tu dá a ele assim, ó, tu preserva o árbitro, entendeu? Mas eu acho que deve ter a mesma realidade no Atlético Cruzeiro. Sim. Eu lembro quando meu pai morava em São Paulo, nos anos 71, 2, 3, a rivalidade que ele via era Santos e Corinthians. Santos? Na época era Santos e Corinthians, ele dizia. Ele me disse, pai, ele me disse, filho, só que o Santos tem o Pelé. E hoje Santos e Corinthians é clássico, Palmeiras é clássico. Hoje tem São Paulo e Rio, tem muitos clássicos, né? Tem clássicos, mas pela conversa que a gente teve aqui com os caras, a rivalidade entre eles ali é algo que, pelo menos nesse momento, não está existindo no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente não tem Bom, estou falando como um flamenguista. Tá, como um flamenguista, não tem grandes rivais no Rio de Janeiro hoje. Olha a ironia dele, viu? Não, tô falando um fato. Tem que aproveitar o momento, né? O Grenal é um jogo... Mas o Grenal, pelo que os caras estavam falando aí, os caras estavam... Pô, dava pra ver que o Potter, por exemplo, tava enchendo o saco do Duda, por causa do... E o Duda o tempo inteiro aí se sentindo meio derrotado, né, cara? Mas aí são dois torcedores, tá? Assumidos. São assumidos. Aí sim, mas o problema é quando é jogador com jogador. Aí é um negócio que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito, né? Acho que o profissional tem que ter outro comportamento. Mas o dirigente tem que ter outro comportamento. O dirigente não pode estar naquele momento ser torcedor. Mas aqui no Brasil, só esse ano, a gente já viu cenas lamentáveis de dirigente agindo como torcedor. É o tempo todo, sabe? É um negócio que isso cria, na minha avaliação, uma diminuição da história toda. Uma diminuição, porque acho que você tem que ser rivalizar, você tem que lutar para ser melhor que o adversário e tal. Mas você tem que ter um respeito profissional, né? Sim. Tem que ter um respeito. Eu não acho que seja... Nós estamos vivendo um momento aí de muita agressividade, né? Em tudo. Futebol, qualquer coisa que é no Instagram, o que tem nas redes sociais, é tudo agressivo. Muito agressivo. Isso limita a capacidade de inteligência das pessoas de pensar. Isso vai para qualquer um, hein? Tu acha que esse respeito profissional entre os jogadores passa também por... Porque a gente tem visto aí jogadores sendo punidos por sei lá, fazer um domínio de bola diferente, ou um drible, um drible. Isso eu acho isso realmente um absurdo, né? Isso é um absurdo. Agora, eu me coloco no lugar de quem domina a bola diferente, mas também me coloco no lugar do cara que não gostou de ser feito isso na frente dele. Porque... dificilmente você vê alguém fazer uma jogada assim quando está 4-0 contra, 3-0 contra. Faz contar com a vantagem. Eu particularmente, eu nunca fiz, não faria. Tá? Mas entendo quem faz. Não defendo, mas entendo. Né? Tu acha que esse cara devia ser punido? Não, punido não. Pela arbitragem. Punido não. Aí eu acho um absurdo. Aliás, hoje o que se pune no futebol brasileiro, eu nunca vi na minha vida, já são alguns anos, mais de 50 anos de futebol, você toca no rosto, é cartão. Sim. Independente do que seja, né? É um negócio assim que me surpreende isso. Porque eu nunca vi tanta gente cair com um tapinha no rosto e tomar amarelo. Eu acho que a nossa arbitragem não está legal. Falou de arbitragem, né? A gente, coisa que é recorrente aqui. E o VAR para você? VAR brasileiro, vamos ser mais específicos, né? Bom. Eu ia falar no VAR de lá. O VAR de lá é outra coisa, né? Estamos aqui, né? Eu acho muito complicado. Primeiro que aquelas linhas que a gente quase não enxerga, né? O futebol inglês, nós estávamos falando desde o início, isso quem me disse foi o Carlos Simon, alargou isso. Então hoje um pé na frente e um pé atrás não é impedimento. Lá na Inglaterra fizeram isso, né? Então isso ajuda demais. É difícil você ver um gol anulado, tá? Porque eles aumentaram a lista. Então fica mais complicado. Eu acho que foi uma grande decisão. Também acho.
O VAR nasceu para definir se a bola entrou ou não entrou, né, em Copa do Mundo. Tinha lá o chip Realmente. na bola, né? Foi, Depois, foi lá no Jabulani isso? Não foi? Acho que foi em 2014. Depois veio o chip, mas depois disso. Mas quer dizer, o VAR tinha que ser mais rápido nisso, né? Muito mais. E Mais objetivo Mas também. porque tem juiz lá em cima, os caras são árbitros também, né? Eu parto do princípio que seria também de rever, de que essas 4 decisões que me fogem, quais são as 4, mas eu acho que é cartão vermelho, Pênalti. essas coisas, Impedimento. eu acho que é melhor quem define lá em cima. O cara tem 300 câmeras, 300 imagens, ele define. Porque você não vai pressionar o juiz, não é comigo, é lá em cima. Eu marquei, vamos ver, eu não marquei. Só que essa pressão, os jogadores também são um negócio, os jogadores pressionam a arbitragem, vai em cima e pressiona o juiz, e o cara já depende da avaliação do VAR, e demora. Aqui no Brasil não dá pra punir a pressão do juiz, porque senão ele vai expulsar todo mundo. Pois é, mas acho que é o comportamento do jogador, né? Sim. O jogador também tem que ter um comportamento mais adequado em relação a isso. Porque você vê, eu me lembro sempre de um jogo, acho que foi o Liverpool contra o time do Guardiola, o City, que o City estava classificando com um gol. E foi. Alguém pode buscar esse jogo aí, por favor? City e Liverpool, em que o Guardiola, o time do City fez um gol e isso daria a passagem dele para a semifinal ou final da Liga dos Campeões. Semifinal, e o VAR estava analisando o comportamento do Guardiola e do time dele, era quieto, esperando a decisão. Uhum. E era um gol que deixava, ele ia para a semifinal, era isso ou para a final? Deu um negócio. Tottenham e City, E eles ficaram. Mas gol do Stanley tem que ver no VAR mesmo, né? Porque esse gosta Mas de... isso chamou a atenção. Porque era um gol que passaria para a final. E tá todo mundo E calmo, o comportamento esperando. dos caras foi de esperar. Nós deveríamos ter um comportamento parecido, né? Mas tem a pressão. É que assim, hoje, teve jogo no fim de semana, e sem sacanagem, eu vi uns 4 lances que os caras botam a linha do impedimento ali, que, cara, eu olhei e não consegui ver o impedimento, nem se foi, se não foi, não entendia nada daquilo ali, sabe? É difícil. É difícil porque, cara, a gente que trabalha com vídeo, a gente sabe como é que funciona a questão de frame a frame. Cara, se o cara lá do VAR botar Tem um frame... 30 mil, né? Pois é, o cara bota um frame a mais, frame a menos, é impedimento, não é impedimento. Esse negócio da Premier League faz muito mais sentido. Não tem porque... como, né? Ali se bota mais pra cá. Você bota margem de erro. Vai ser ou não vai ser? Porque se a máquina não é 100% precisa, tipo, não tem ser humano mexendo. A máquina lê, é ou não é? Mas não é isso. É um ser humano mexendo. É um ser humano lendo. Se tem isso, vai ter margem de erro, não tem como. Então, eu acho que o método da Premier League é muito mais eficiente que o nosso. Achei muito inteligente. Fisicamente não faz diferença na hora de alcançar a bola, sabe? Então, por isso que também vai ter essa linha mais grossa. Tem que botar. Acho que a Premier League fez isso. Eu sou de acordo.